Estamos nas aulas de cálculo das necessidades de macronutrientes na dieta. Aqui você aprenderá a calcular as necessidades de proteínas, carboidratos e lipídios que o seu paciente precisa. Nesta ocasião, você aprenderá a calcular as necessidades de proteínas. Para desenvolver esta aula, temos o caso clínico de Paula. Paula tem 38 anos, pesa 80 quilos e foi diagnosticada recentemente com resistência à insulina. Seu gasto energético total, G e T, é de 2.000 quilocalorias. Como parte de sua avaliação clínica, é necessário calcular com precisão quantas proteínas ela deve consumir por dia. Considerando seu excesso de peso, utilizaremos o peso corrigido, a fim de evitar superestimar a ingestão energética. Os dados de Paula estão nesta tabela: nome, sexo, idade, peso e gasto energético. Precisaremos dessas informações para desenvolver o passo a passo. Passo 1. Escolher a referência proteica adequada. Passo 2. Calcular a quantidade total de gramas de proteínas. Passo 3. Converter os gramas de proteína em calorias. Passo 4. Calcular o percentual de distribuição calórica das proteínas. Passo 1. Escolher a referência adequada. Existem várias fontes que sugerem diferentes faixas de ingestão de proteínas. Neste caso, vamos escolher a referência da FAO, pois ela nos permite trabalhar diretamente com gramas por quilo de peso, o que é prático e coerente com os cálculos utilizados para outros macronutrientes. Além disso, em pacientes com resistência à insulina, como Paula, uma ingestão moderadamente alta, ou seja, 1,2 gramas por quilo de peso corporal, pode ser muito benéfica, pois promove a saciedade, ajuda a preservar a massa muscular e melhora a resposta glicêmica pós-prandial. Uma vez escolhida a referência, passamos ao próximo passo. Passo 2. Calcular a quantidade total de gramas de proteína. Neste passo, multiplicamos o valor escolhido pelo peso de Paula, ou seja, 1,2 vezes peso de Paula. Vamos utilizar o peso corrigido, já que Paula apresenta sobrepeso. Sabemos que o peso atual de Paula é 80 quilos e o peso ideal é 65 quilos. A fórmula do peso corrigido, relembrando, é peso corrigido igual a peso ideal mais 0,25 vezes peso atual menos peso ideal. Substituindo esses valores, temos peso corrigido igual a 68,75 quilos. Com esse peso corrigido, podemos calcular os gramas de proteína que Paula necessita. A fórmula é gramas de proteína igual a gramas por quilo vezes peso corrigido. Sabemos que a quantidade de gramas por quilo que Paula necessita é 1,2. Substituindo os valores: gramas de proteína igual a 1,2 vezes 68,75 igual a 82,5 gramas. Lembrando que, neste caso, as unidades de quilogramas se cancelam. Com esse valor, completamos nosso cálculo de macronutrientes. Passo 3. Converter os gramas de proteína em calorias. Uma vez determinado que Paula precisa consumir 82,5 gramas de proteína por dia, o próximo passo é converter essa quantidade em seu equivalente calórico. Tenha em mente que cada grama de proteína fornece 4 quilocalorias. Portanto, simplesmente multiplicamos 82,5 vezes 4 igual a 330 quilocalorias. Isso significa que as proteínas contribuirão com um total de 330 quilocalorias dentro do plano alimentar de Paula. Essa informação é essencial para calcular qual proporção representa dentro do total de energia
e para distribuir os macronutrientes de maneira equilibrada. Com esse valor, atualizamos nossa tabela e passamos ao último passo: calcular o percentual de distribuição calórica das proteínas. Passo 4. Calcular o percentual de distribuição calórica das proteínas. Depois de calcular que Paula precisa de 82,5 gramas de proteína por dia, equivalentes a 330 quilocalorias, o próximo passo é entender que proporção isso representa dentro do gasto energético total, que neste caso é 2.000 quilocalorias. Aplicamos uma regra de 3 simples. Se 2.000 quilocalorias correspondem a 100%, quantas calorias representam 330 quilocalorias provenientes das proteínas? A operação é: as calorias das proteínas, neste caso, seriam 330 vezes 100 dividido pelo gasto energético total, que é de 2.000 quilocalorias. O resultado é 16,50%. Isso indica que 16,5% da dieta total de Paula provém das proteínas. Esse valor está dentro das faixas recomendadas para adultos e é especialmente adequado para favorecer a saciedade, preservar a massa muscular e manter um bom controle metabólico, especialmente em casos de resistência à insulina, como o de Paula. Por fim, atualizamos nossa tabela. Agora vou te explicar, de forma simples, como realizar os 4 passos para calcular as necessidades de proteínas do seu paciente, utilizando fórmulas no Excel. Para isso, vamos para esta planilha. Nesta seção da planilha, já encontramos o cálculo do peso corrigido de Paula e, em outra parte, os dados da paciente. Vamos utilizar essas informações para realizar os cálculos. Além disso, nesta tabela estão as equações que você usará para efetuar os cálculos. Partimos do ponto em que escolhemos a referência da FAO e decidimos que, para a Paula, vamos fornecer 1,2 gramas por quilo. Agora, vamos calcular a quantidade de gramas de proteína. Lembre-se da fórmula base: gramas por quilo vezes peso corrigido. Assim, nesta parte da planilha, inserimos o peso corrigido, nesta célula, multiplicado pelos gramas por quilo. Depois de obter este dado, passamos ao cálculo das calorias, aplicando a fórmula: gramas de proteína vezes 4. Dessa maneira, multiplicamos os gramas de proteína por 4. Em seguida, para calcular o percentual de distribuição, aplicamos novamente a regra de 3. Calorias da proteína vezes 100, dividido por total de quilocalorias. E pronto. Assim, fica muito mais fácil realizar os cálculos, pois tudo o que você precisará fazer é atualizar os dados da paciente e o peso corrigido, e a tabela se atualizará automaticamente. Por exemplo, digamos que neste caso, vamos ajustar para 1.900 quilocalorias, tudo será atualizado imediatamente. Vamos deixá-lo um pouco mais visível, que são... Aqui também é necessário atualizar isso. O peso corrigido. Então vamos verificar. Vamos dizer que o peso ideal deste paciente é 50. Aqui começa a ser atualizado. Dessa forma, vocês poderão calcular de maneira rápida e fácil. Lembrem-se de que aqui expliquei passo a passo para que vocês tenham conhecimento de como realizar todas essas fórmulas de forma detalhada. E até o final desta aula, espero vocês na próxima para aprender a calcular a quantidade de carboidratos e lipídios que o nosso paciente necessita. Até logo!